A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos tratar aqui de um assunto para lá de interessante para você que é professor, para você que é superintendente de escola bíblica e para você também que é um apaixonado pela escola bíblica dominical, que é pastor, que é obreiro, que é líder, que está à frente da escola, que está auxiliando a escola de alguma forma e que, mesmo que não esteja atuando à frente da escola, mas é um apaixonado, é um entusiasta pela escola bíblica dominical. Nós vamos trazer aqui 5 motivos para a gente poder frequentar a EBD. Aí você vai pegar aí papel, caneta, vai escrever esses motivos e aí você decora esses motivos e se você for abordar um aluno indeciso, um irmão novo convertido, uma pessoa que quer vir na escola, mas não conhece os benefícios que é estar na escola bíblica, para ele às vezes é difícil acordar domingo pela manhã, a maioria das escolas continua ainda no domingo pela manhã, algumas já flexibilizaram para outros dias da semana, mas majoritariamente as escolas bíblicas continuam pela manhã, de domingo, então a pessoa tem dificuldade de acordar, enfim. E aí a gente precisa argumentar, irmãos. Nós não precisamos hoje somente dizer, olha, você vem porque você tem que vir. Você vem porque você é obreiro, você vem porque você vai isso, porque você vai ganhar aquilo, porque se você não vier, o pastor não te vê, se você não vier, o líder vai brigar com você. Esses não são argumentos mais válidos para hoje, irmãos. Colocar peso sobre as pessoas. A gente precisa mostrar para as pessoas que o fato delas virem para cá, para a escola bíblica, elas vão ganhar com isso. Elas não vão perder o tempo precioso delas. A maioria das pessoas, esmagadora maioria, folga somente o domingo. Então elas têm que vir para a escola dominical domingo pela manhã e daqui a pouco à noite para o culto. Então, para essas pessoas, a gente precisa ter esses argumentos. 5 motivos para a gente frequentar a escola bíblica. E aqueles irmãos que passou-se os anos, eles não vêm mais, desanimaram da escola bíblica, não frequentam com tanta consistência a escola bíblica. Então vai lá, 5 motivos para você aí, quando estiver conversando com alguém, quando estiver conversando com algum aluno, com algum professor que você está convidando, você vai levantar, vai elencar esses 5 motivos para ele frequentar a escola bíblica. Amém? Então vamos então para o primeiro motivo. Nosso vídeo aqui vai ser curto, é um vídeo rápido, só para você pegar essas dicas, anotar aí e começar a executar aí já até o próximo domingo, para já você ver como que os alunos serão convencidos com esses argumentos aqui. Então o primeiro argumento, o primeiro motivo que eu quero trazer é que a aprendizagem é eficaz. Que maravilha, né? Por que eu digo que é eficaz? Porque a escola bíblica, vamos fazer só uma comparação, tá? Eu gosto sempre de comparar o culto de domingo à noite, que é o culto mais movimentado, é o culto mais frequentado. Imagina um culto de domingo à noite, amém? Imagina o pregador de domingo à noite, ele teve ali 50 minutos, às vezes teve 1 hora, para trazer um sermão, uma palavra. E aí ele pregou, falou, argumentou e tal, e trouxe ali, explicou o assunto, blá, 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 blá. Amém, vamos todo mundo embora. E você ficou com uma dúvida. Você precisou tirar alguma questão ali com o pregador e ele falou uma coisa, não ficou bem audível, o microfone estava ruim, você não entendeu alguma expressão que ele colocou e você vai para casa com essa dúvida e acabou. Porque não é comum a gente, no domingo à noite, levantar a mão e perguntar alguma coisa para o pregador. Ele vai ter 50 minutos, 1 hora de preleção. Ele vai pregar a palavra de Deus do início ao fim, sem que ninguém o interrompa. Olha para a escola bíblica dominical. Você que é aluno, você que é professor, essa é a grande diferença da escola bíblica. O professor tem 50 minutos, 1 hora para desenvolver um tema de uma lição. Lição de número 4, né, que nós vamos estudar essa semana. Então, o que o professor vai fazer? Nesses 50 minutos, ele vai expor o assunto,
vai expor o contexto da revista e os alunos vão ser incentivados a perguntarem. Tem alguém que tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida do tópico número 1? Tem alguém que queira acrescentar alguma coisa? E aí sempre vai ter aquela pessoa que quer acrescentar, aquela pessoa que quer contar um testemunho, aquela pessoa que quer opinar. Então, a soma desses fatores vai fazer com que aquele assunto fique internalizado na mente do nosso aluno, porque ele não vai voltar para casa com dúvida. Se voltar, a culpa não foi do professor e nem do sistema de ensino da escola, que a escola vai favorecer a aprendizagem eficaz. A aprendizagem também é eficaz por causa do segundo motivo. Um motivo vai puxar o outro. E o segundo motivo que vai levar a gente a frequentar a EBD é que o estudo ele é contínuo. E aí o primeiro assunto que eu falei, que o ensino é eficaz, e aí a gente vai emendar com o segundo motivo. O estudo é contínuo. Por que o estudo é contínuo? Porque nós temos um currículo trimestral. Então, esse trimestre, por exemplo, nós estamos estudando para os adultos o livro do Êxodo, para os nossos jovens o Pentateuco, para os nossos adolescentes, nos mais novos, de 12 a 14 anos, os desafios da atualidade. Para os adolescentes de 15 a 17 anos, relacionamento familiar. Para nossas crianças menores, a gente chama de o infantil, a família e a criação de Deus. Para os juniores, que são as crianças um pouquinho maiores, de 9 a 11 anos, nós estamos falando sobre a vida cristã. Fora isso, você tem a classe de novos convertidos, que vai trabalhar as doutrinas fundamentais da Bíblia com os novos convertidos, irmãos que aceitaram Jesus, estão novos na fé. Então a gente pode montar uma classe só para trabalhar com essas pessoas. E o importante é que o currículo ele sempre vai ser pensado para durar pelo menos 3 meses. Olha que legal. Então a gente vai falar sobre o Gênesis, aí a gente vai ter agora o mês de abril, maio e junho. Nós vamos passar 3 meses falando só sobre Gênesis. Nós vamos falar ali da lição de número 1 até a lição de número 13, no mesmo assunto, batendo na mesma tecla. Por isso que nós vamos fazer o link com o primeiro motivo, o ensino é eficaz e o estudo é contínuo. Segundo motivo, nós temos um currículo. A gente começa aqui falando sobre Gênesis, vai ficar 3 meses batendo nessa tecla sobre Gênesis e vamos encerrar o assunto ali quando chegar já no final do 3º mês. Então, o assunto é contínuo, o estudo é contínuo e o ensinamento é eficaz. Os alunos podem participar, os alunos podem interferir na aula, o professor vai usar recursos didáticos, o professor vai poder usar o data show, o professor vai poder usar dinâmicas na aula, ele vai poder envolver os alunos, principalmente na classe de crianças, jovens e adolescentes. O professor ele pode fazer dinâmicas, pode fazer alguma interação, o superintendente pode lançar um desafio para aquele que não falta. E a gente sempre vai ter esse estímulo para a gente fazer com que o estudo seja progressivo e contínuo, sem faltas. O aluno que não tem falta, ele vai receber uma premiação. Então, a gente consegue manter os alunos focados naquela lição, naquela revista. O professor vai conseguir fazer um feedback maior, estar presente na vida dos nossos alunos. Há um estudo que é bem conhecido que diz assim, que quando a gente aprende um assunto, e esse assunto a gente consegue interagir com quem está ensinando, ou seja, a gente consegue fazer intervenções, a gente consegue perguntar, a gente consegue dialogar com o professor consegue fazer o aluno participar. Naquela aula mais participativa, há um estudo que diz que quando isso acontece num assunto, numa aula, o assunto é retido pela mente em 90%. Então, 90% do conteúdo que um professor da escola bíblica passa no domingo de manhã,
em que ele permitiu os alunos interagirem, participarem, questionarem, que ele levou áudio, que ele levou vídeo, que ele levou o data show, ele escreveu no quadro, ele usou todos os recursos possíveis, visuais, audiovisuais, ele usou a participação dos alunos. Se o professor fizer o uso de todos os recursos que é possível só na escola bíblica, 90% do conteúdo será fixado na nossa mente. Pelo contrário, agora, os estudos demonstram que quando a gente só ouve alguém falando, então o pregador do domingo à noite, voltemos a ele como uma referência. O pregador de domingo à noite, ele fala, prega, ele tem 50 minutos, 1 hora, e o conteúdo é extenso, ele vai correndo. Ele não dá tempo de parar, de dar um exemplo, de exemplificar, de perguntar se alguém teve dúvida. Ele tem que correr, e encerra 1 hora, e às vezes ele nem encerra. Ele fala assim, ó, agora que eu estava introduzindo o assunto, eu vou ter que acabar porque meu horário acabou. Então, o fato dele só ele falar e a gente só escutar ele, leva o aprendizado a apenas 20%. Então, você vai reter apenas 20% do que o cara falou. Aí eu cito a gente pensar um pouquinho. Pensa aí qual foi o tema que o pregador de domingo passado pregou. Tenta imaginar. Que coisa interessante, né? Hoje é quinta-feira. Tenta voltar a sua mente aí e tenta lembrar do assunto de domingo à noite. A maioria de nós não lembra do assunto de domingo à noite. E de 15 dias atrás, de 20 dias atrás, de 3 domingos atrás. Será que a gente lembra? Possivelmente não vamos lembrar. Por quê? Porque não tem uma continuidade. O pregador de domingo atrasado pregou um assunto, o pregador de domingo passado pregou outro assunto, e o pregador de domingo que vem vai pregar outro assunto. Então, cada um falando de um assunto diferente. O pregador de 3 semanas atrás falou sobre algum assunto lá no Êxodo. O pregador desse domingo passado pregou algum assunto lá em Apocalipse, que não tem vínculo com o outro. E o pregador de domingo que vem, suponhamos que ele vai pregar lá sobre Davi e Golias. Davi e Golias. Assuntos completamente diferentes um do outro, não fazem link um com o outro. Agora imagine a escola bíblica. Se você não lembrar do tema, você lembra pelo menos do assunto que dominou aquele tema. Você sabe que nós estamos trabalhando Êxodo, Levíticos ou Números, ou nós estamos trabalhando a família cristã, nós estamos trabalhando o Pentateuco, e como na nossa revista atual nós estamos trabalhando o livro do Êxodo. A gente lembra do que foi trabalhado na revista passada, porque o assunto ficou martelando na nossa cabeça. Então, segundo os estudiosos dos ensinamentos, eles dizem que 90% do ensinamento é retido quando a gente interage com o assunto, quando quem está ensinando consegue usar os recursos didáticos, visuais, audiovisuais e principalmente a participação das pessoas. Quando as pessoas interagem com a aula, elas retêm o assunto em até 90%. Então, primeiro motivo que nós aprendemos, a aprendizagem é eficaz. O segundo motivo é porque o estudo ele é contínuo. Também emendando um assunto no outro, o terceiro motivo, esse para mim é um dos mais enriquecedores. A família toda aprende. Toda a família está na dinâmica da escola dominical, aprendendo dentro das suas faixas etárias. Vamos voltar aqui para o domingo à noite. As nossas igrejas hoje estão se flexibilizando, estão se movimentando para mudar essa rotina. Mas como que eram os cultos na maioria das igrejas no passado e ainda nas nossas igrejas, na maioria delas? O pregador de domingo à noite prega um assunto majoritariamente para adultos, sim ou não? É assim que funciona. Então ele vai pregar sobre Davi e Golias. Então ele vai falar 1 hora sobre Davi e Golias e todos vão ficar só olhando. Para nós adultos retermos, vai ser só 20%. Lembra que eu falei? 20% de retenção de conteúdo. Agora imagine as nossas crianças, que a linguagem não é própria, o assunto não é estimulante,
eles não usam recursos audiovisuais que é próprio para a criança aprender. É um assunto que não estimula a criança. A criança muitas vezes está sentada mais de hora no banco, ouvindo alguém falando de um assunto que ela não tem conhecimento. O assunto para a criança é praticamente retido em 0%. Agora você imagina na escola bíblica em que essa criança vai para uma sala com crianças da mesma faixa etária que ela, com uma professora treinada para falar na linguagem dela, com um ambiente todo preparado, com figuras, com quadro, com dinâmicas, com brincadeira, com lanche, com a tia falando numa linguagem bem pausada e infantilizada para aquela criança. Imagina o jovem ir para uma sala, interagir com a turma da mesma faixa etária, um professor que entende a faixa etária dos jovens e adolescentes. Você imagina o aprendizado que isso acontece. Então, a família toda vai aprender dentro das suas faixas etárias. A gente consegue levar todos os familiares para a igreja, né? A gente consegue envolver crianças, até mesmo igrejas que podem, né? Nem todas podem, mas tem igrejas que têm berçário na escola bíblica. Então a criança vai, dentro do berçário, já começar a ouvir musicalização, música infantil, dentro da temática, as tias vão estar ali interagindo com elas, fazendo alguma coisa, e essa criança ainda bebezinha vai começar a ter o primeiro contato com as músicas cristãs, com a palavra de Deus, com alguém ali orando, impondo as mãos, abençoando os bebês, e as mamães podem facilmente assistir a sua aula lá com os adultos, sem se preocupar, porque a sua criança está em outra sala aprendendo a palavra de Deus. Toda a família é favorecida, toda a família é envolvida, toda a família aprende. Muitas vezes o pai é professor numa sala, a mãe é aluna em outra, o filho está sendo professor ali das crianças em uma outra salinha. Então a família toda está interagindo. Eu conheço famílias em que um é professor de adultos, a mulher é professora das irmãs, a filha dá aula lá para as crianças, a criancinha menor está lá na sala das outras crianças, e assim a família toda está lá na escola bíblica dominical. Tá? Então esse é o terceiro motivo para a gente frequentar a nossa EBD. A família toda aprende. Olha o quarto motivo. Que legal é esse quarto motivo. Promove novos líderes. Imagina você aí. Vamos voltar aqui para o domingo à noite. Pregação de domingo à noite. Quem geralmente prega nas nossas igrejas no domingo à noite? Dificilmente vai ser alguém que não domina a prédica. Dificilmente vai ser alguém que não consegue desenvolver bem um assunto. Dificilmente vai ser alguém que não seja pastor, que seja evangelista. Tem algumas igrejas que eu conheço que pessoas, geralmente da igreja, não pregam, só pregam pregadores de fora, de renome, pessoas que conseguem falar bonito, pregar bonito, porque se não for assim, a igreja não enche. Então a preocupação muitas vezes do pastor é trazer pessoas de fora, pregadores de renome de fora. Então, dificilmente, uma pessoa mais simples, uma pessoa que está começando ainda a liderar, uma pessoa que está começando a pregar, uma pessoa que está começando a ensinar, dificilmente essa pessoa vai acessar o microfone da igreja no domingo à noite. Mas na escola bíblica não é assim. Na escola bíblica, eu, por exemplo, já tive a experiência de ter mais de 30 pessoas como superintendente, e eu liderando mais de 30 professores. Você imagina o que é isso? Você ter que formar um quadro com 30 professores para dar aula do berçário, dos juniores, do infantil, adolescentes. A gente dividia adolescentes dos pré-adolescentes, aí vinha adolescentes até 14 anos, aí vinha adolescentes até 15 anos, aí vinham os jovens, aí vem os adultos, irmãs, os adultos, irmãos, e a nossa ideia era também trazer mais divisões ainda, no sentido de ter a classe da terceira idade e também a classe dos novos convertidos. Tem igrejas que têm todas essas subdivisões, do berçário
até a classe de idosos e a classe de novos convertidos. Você imagina a quantidade de mão de obra que a gente precisa. E a gente vai na igreja, vai selecionar aquele irmão, aquela irmã, que muitas das vezes estão ali na igreja no domingo à noite, eles não têm função nenhuma, mas no domingo pela manhã eles são professores, são auxiliares de professores, são auxiliares do superintendente, são pessoas que ajudam a superintendência a organizar a escola, a organizar as salas, a distribuir os lanches para as crianças. São pessoas que estão trabalhando na secretaria da escola, na tesouraria da escola dominical. São pessoas que estão trabalhando em toda a estrutura que a escola dominical demanda para que ela funcione. Então, ela vai fazer a promoção, a elevação de novos líderes. Quantas pessoas começaram, às vezes, muito timidamente, dando aula numa escola dominical? Porque, muitas vezes, o fato de você ter a revista, você tem uma revista para poder se apoiar, você fica mais seguro. Você pode errar, mas você vai errar menos, porque você tem uma lição, você tem um conteúdo para passar, então você muitas vezes fica ali timidamente começando com aquele conteúdo, vai explicando, vai lendo, e você consegue a partir dali começar a desenvolver o seu ministério da palavra. Então a escola bíblica, ela tem esse poder de promover novos líderes, né? Eu, graças a Deus, sempre tive o privilégio de começar a minha jornada como superintendente da escola dominical há mais de 15 anos atrás, quando a nossa superintendência me fez o convite. Eu nem sabia o que era isso, mas a partir do momento em que eu passei a ser superintendente com ela, eu passei também a dar aula. Por causa de ser superintendente, eu tive que substituir outros professores que faltavam, e dali eu comecei a minha jornada do aprendizado. Amém? Foi aquilo ali que me estimulou a aprender mais. A partir do momento que eu recebi o convite para ser o superintendente junto com ela, eu corri atrás de comprar livros, de fazer cursos, de aprender, e até hoje eu não parei mais de aprender. Então, assim, alguém que muitas das vezes a gente no domingo à noite não teria utilidade, mas para a escola dominical a gente precisa de mão de obra, então a gente vai atrás das pessoas que muitas das vezes não vão ser vistas em outros lugares, mas na escola terá espaço para elas. E ali é um momento em que elas vão crescer. E eu conheço várias que começou na escola e hoje são líderes de criança, hoje são líderes da CIB, hoje são pregadores, missionários e pastores, como eu sou hoje. Pastor de igreja, prego, tenho muita experiência com Deus, mas tudo começou lá atrás, na escola dominical, dando aula para jovens, adolescentes, adultos, com muita dificuldade, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então, você, superintendente, olhe para as pessoas que estão aí, muitas vezes desatentas, despreocupadas, sem fazer nada. Vai atrás delas, faz o convite, coloca elas para auxiliar a tia da escolinha, para auxiliar a tia, para entregar o lanche, para ser a segunda secretária, para ser o segundo tesoureiro. Vai inserindo essas pessoas, elas vão pegando gosto, vão amando, e daqui a pouco elas serão excelentes líderes para a casa do Senhor. E o quinto, último motivo, o vídeo é rápido, é curto. O quinto motivo é favorecimento da comunhão. Ele estabelece a comunhão entre os irmãos. Quem aqui não lembra ou já participou ou participa dos nossos sagrados lanches da escola bíblica dominical, né? Algumas igrejas fazem todo domingo, algumas igrejas fazem mensal e algumas igrejas fazem pelo menos trimestral. Ao começar o trimestre, a gente faz aquele lanche, aquele banquete. Eu, geralmente, quando eu estou à frente da superintendência, eu fazia toda vez que a gente começava o trimestre, eu fazia toda vez que eu dava a minha primeira aula para uma turma, então eu já fazia aquele banquete, levava alguma dinâmica, alguma coisa interessante, e a gente se confraternizava, a gente se divertia, a gente tornava aquele ambiente um ambiente mais agradável possível. Então, a escola dominical tem esse poder de favorecer a comunhão. Voltamos de novo aqui para o domingo à noite. Eu gosto muito, irmão, do culto de domingo à noite, porque é quando todo mundo vem para a igreja, todas as pessoas vêm para o culto, né? As pessoas que não podem vir na semana, que trabalham, estudam, e elas vêm para o domingo à noite. Mas como que é o domingo à noite na sua igreja? Se for igual à maioria das igrejas, quando o pastor diz amém, o que os irmãos fazem? Ó, perna para quem te quer. Cada um vai para o seu carro e vai para sua casa.
Na escola bíblica, não. A gente começa a escola, aí a gente vai para as salas, o professor interage lá nas salas, aí a gente volta para a igreja, a gente interage na igreja. Muitas das vezes o professor faz um lanche lá na turma, faz uma dinâmica lá na turma, e no final o superintendente faz uma dinâmica, ora pelos aniversariantes da semana, aí ele passa para o pastor vai orar pelos aniversariantes, pelos enfermos, a gente vai entregar uma lembrancinha para quem não teve uma falta, a gente vai entregar uma lembrancinha para o aluno que tirou a maior nota, que não teve nenhuma ausência durante aquele trimestre. Então, durante um trimestre de uma escola bíblica, muitas interações são feitas entre os alunos, de maneira que a gente tem, e isso para mim é o motivo de eu mais me gloriar na escola bíblica, é que você tem na mesma sala, por exemplo, o pastor da igreja sentado, ouvindo um irmão dando aula, que muitas das vezes tem 1 ano de fé. Isso é muito lindo. Você tem um doutor, que muitas das vezes é um doutor mesmo, ele entende muito da Bíblia, mas na escola bíblica ele está sentado ouvindo um irmão que muitas das vezes não tem nem 1/3 do conhecimento dele. Mas esse é o grande propósito da escola bíblica, né? É alçar novas pessoas. Se você permitir que só as mesmas falem, a gente não vai ter a formação de novos líderes, como no item 4. Então, para lançar novos líderes, a gente muitas das vezes vai estar ouvindo, sentados, e a gente é doutor, é mestre, é pastor, é líder há muitos anos, mas a gente vai sentar e vai ouvir uma pessoa que muitas das vezes está começando ainda a sua jornada acadêmica na igreja. Glórias ao nome do Senhor. A gente tem, ao mesmo tempo, uma jovem recém-casada de 20 anos, dando aula para uma anciã de 70, 80 anos de idade. E ela tem que aprender a palavra de Deus com essa jovem. Você tem uma anciã de 80 anos ensinando a palavra de Deus como professora para uma jovem de 15 anos na escola bíblica dominical. Você tem uma irmã com uma gama experiência missionária, pastoral, tendo que sentar com a criancinha na sala e falar a linguagem da criança, e usar fantoche, e usar todos os recursos possíveis para que aquela criança aprenda a palavra de Deus. Então, todas as pessoas vão ter contato, o missionário com a criança, o pastor com o novo convertido, aquele irmão mais espiritual com aquele novo na fé, e aí nós vamos vivendo aquela comunhão dos santos. Por isso, você, superintendente, você, professor, precisa internalizar esses 5 motivos. Eu tenho muitos mais motivos, a gente sempre vai estar gravando vídeos aqui, trazendo mais motivos, mas para esse vídeo não ficar longe, a gente ficou apenas em 5 motivos. E a gente recapitula eles dizendo, então, que o primeiro grande motivo é a aprendizagem é eficaz. A gente aprende na escola dominical muito mais do que em qualquer outro culto. Segundo, o estudo ele é contínuo, a gente tem um currículo, a gente tem um conteúdo programado para um trimestre. E algumas vezes a editora lançará, tem algumas igrejas, alguns institutos, algumas editoras, que o currículo é para o ano todo. Então, 2023, quando ela lança a primeira revista, ela já está pensando lá na última revista, na 4ª revista, para um conteúdo fazer link com o outro, e a gente tem um currículo anual. Que maravilha, né? Terceiro motivo, a família toda aprende. O 4º motivo, promove novos líderes. E o 5º motivo, favorece a comunhão entre os irmãos. Amém? Que Deus possa te abençoar. A gente vai estar aí todas as semanas trazendo essas dicas para você que é professor, que é superintendente ou é um assíduo aluno, um apaixonado por aprender mais da escola bíblica, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aí com outros superintendentes, com outros professores aí, para que a gente possa divulgar a nossa escola, trazer mais e mais alunos, e que seja... o meu sonho é que a escola dominical seja o culto mais movimentado da igreja, mais cheio da igreja, tanto da semana como aquelas que fazem escola bíblica no domingo pela manhã, que seja o culto mais cheio, porque a gente vai ter todos esses favorecimentos, todos esses motivos sendo aplicados para os nossos irmãos. Deus abençoe, queridos. Orem por nós e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.